câncer de pâncreas é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O Dr. Ivan Roberto Orso, endoscopista e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Eli Minoro, cirurgião do aparelho digestivo, e o Dr. Leandro Acosta, cirurgião oncológico, vão falar sobre os sinais e sintomas da doença. No segundo bloco, o endocrinologista Dr. Eduardo Tedesco vai falar sobre os benefícios e os riscos das canetas emagrecedoras. O São Lucas 24 horas começa agora. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas e hoje nós vamos conversar sobre um dos tipos de câncer mais agressivos e silenciosos, o câncer de pâncreas. E para nos ajudar a compreender melhor os sinais de alerta, os métodos de diagnóstico e as opções de tratamento, convidamos os especialistas, o Dr. Ivan Roberto Orso, que é endoscopista e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Eli Minoro, que também é cirurgião do aparelho digestivo, e o Dr. Leandro Acosta, que é cirurgião oncológico. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas. E doutor, aqui a primeira vez, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você a respeito de um tema tão importante, com alguns colegas também que tratam dessa doença. O pâncreas o tumor de pâncreas, né, a neoplasia de pâncreas é uma doença muito assustadora, né? A experiência que a gente tem no dia a dia é de ser uma doença que na grande maioria das vezes a gente acaba descobrindo no estágio mais avançado e a história final dessa doença ela não é muito boa, né? Então acho que a gente tem muito para falar desse tumor. Doutor, falando um pouquinho sobre ele, o mais conhecido é o adenocarcinoma, isso, mas existem outros tipos. Como que caracteriza esse tipo de câncer, então? Tá bom. Então assim, o pâncreas ele é um órgão que ele é escondido, né? Na anatomia dele, ele já é um órgão que já está protegido e escondido dos exames de rotina básico. Então a gente acaba muitas vezes não pedindo exames específicos para pâncreas e acaba às vezes não valorizando algumas queixas que o paciente possa ter que talvez levasse a pensar no pâncreas. O tumor de pâncreas, o mais comum é o adenocarcinoma, que ele é do tecido exócrino do pâncreas. Então, 90% dos tumores de pâncreas são adenocarcinoma. Os outros 10% pode ser de outras linhagens de células que tem dentro do pâncreas. Entre eles, a linhagem endócrina, que são os tumores neuroendócrinos. Certo, então tem alguns tipos. E a gente falou um pouquinho sobre o câncer, mas, doutor, eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre, na verdade, a função do pâncreas, porque muitas vezes até fica meio confuso. Para que serve esse órgão? O que ele tem de tão importante no nosso organismo? Doutor Minoro, explica pra gente. Então, o pâncreas, ele é um órgão endócrino, né, também. Então, ele é muito importante no controle do diabetes, por exemplo, né? Ele controla bastante essa questão da glicemia, tanto para baixo quanto para cima, e ele é muito importante também na questão digestiva, né? Ele libera enzimas que ajudam na digestão dos alimentos. Então, ele tem algumas funções bastante importantes no aparelho digestivo. E o doutor comentou sobre a questão dele ficar um pouquinho ali escondidinho. E como que funciona, então, no dia a dia, doutor Ivan, doutor endoscopista e também cirurgião do aparelho digestivo, como que funciona essa rotina de cuidado com esse órgão, que muitas vezes, como o doutor disse, acaba passando despercebido ali? Qual que é o momento que vocês identificam que tem algo de errado justamente com esse órgão? O pâncreas, como o doutor Leandro comentou, ele fica escondido. E o grande problema do tumor de pâncreas é que ele é silencioso. Muitas vezes a gente só vai descobrir quando ele está dando algum sintoma, e para ele dar algum sintoma, ele já não é mais uma lesão muito pequenininha. Então, no caso, né, às vezes pode dar dor, que leva a você procurar essa dor e investigar, e às vezes ele pode dar o amarelão, que também é uma coisa que você vai atrás. Mas geralmente quando isso acontece, o tumor já não é mais tão pequeno. E os exames de rotina que nós fazemos, como o ultrassom, muitas vezes não conseguem avaliar o pâncreas completamente. Sim. E para você ter uma boa avaliação, você precisa de exames mais avançados. Geralmente a tomografia ou a ressonância. E em casos mais específicos, aí entra a área da endoscopia, onde a ecoendoscopia consegue, além de analisar lesões duvidosas, fazer biópsias desses tumores. Então, na maior parte das vezes, o diagnóstico acaba sendo ou um pouco mais avançado quando o paciente já tem sintomas, ou por acaso o paciente vai fazer uma tomografia para ver uma pedra no rim, ou vai fazer uma tomografia para analisar a coluna,
e acaba descobrindo um nódulo no pâncreas. Então ele aparece de forma de um nódulo, Geralmente um nódulo. Existem algumas lesões também que podem aparecer em formas de cisto, né? Os cistos de pâncreas também são coisas que a gente tem que acompanhar. Diferente do cisto do rim, do cisto do fígado, que são bem comuns e na maior parte das vezes são benignos e a gente acaba não se preocupando, os cistos do pâncreas podem ser lesões que, com o tempo, podem desenvolver, se transformar no câncer. Então, devem ser investigados também. O doutor comentou sobre essa questão de o paciente muitas vezes apresentar um sintoma e então começar essa investigação, que foi no caso do apresentador Edu Guedes. Ele foi ao pronto-socorro com uma cólica renal e acabou descobrindo o câncer. Então, é comum, doutor Nura, acontecer dessa rotina do dia a dia, vocês começarem uma investigação pensando em algo e só então descobrir o câncer de pâncreas? Como já foi comentado, né, ele é um órgão de difícil acesso. Então, o exame mais comum da nossa rotina é o ultrassom. Como ele fica atrás do estômago, ele não é tão fácil de ser avaliado. Então, como o Ivan falou, vai fazer uma tomografia e aparece esse nódulo. Normalmente, os tumores iniciais, eles são tumores incidentais, achados através de investigação de outras causas, e aparece a lesão no pâncreas. As localizações dentro do pâncreas também é muito importante na questão do tratamento, né? Quanto mais distal, né, a gente separa o pâncreas em cabeça, corpo e cauda. A cabeça do pâncreas, ela fica junto de estruturas bastante nobres, a via biliar, o duodeno, né, e o ducto pancreático. Então, quando a lesão acontece na cabeça do pâncreas, o tratamento costuma ser muito mais complexo, porque quando você remove essa porção do pâncreas, você precisa reconstruir toda essa anatomia, a via biliar, o trato digestivo e o pâncreas. Quando a lesão acontece no corpo e na cauda do pâncreas, você remove o final do pâncreas. Então, essa parte mais complexa da anatomia, ela consegue ser preservada, né? Então, a localização ela também é extremamente importante nessa questão do tratamento. E pensando um pouquinho, doutor Leandro, na questão, então a gente falou ali um pouquinho já do tratamento, mas esse paciente, quando ele começa a sentir algum sintoma, algum sinal, tem essa questão do amarelão, alguma dor, existem outros sinais também que pode apresentar que está relacionado ao câncer de pâncreas? Tem sim, Gabriela. Uma coisa importante que o Dr. Minoro falou é a localização da lesão. A gente sabe que quando a lesão na cabeça do pâncreas inicia, normalmente, por estar próximo de estruturas nobres, os sinais e sintomas são mais precoces. Então, o amarelão que o Dr. Ivan falou, o Dr. Minoro reforçou, é que o canal da bile passa por dentro da cabeça do pâncreas. Então, quando o paciente chega amarelo no consultório, é que porque provavelmente a lesão na cabeça do pâncreas sinalizou precocemente que realmente tem alguma coisa obstruindo aquele canal. Esses pacientes acabam descobrindo o tumor numa fase um pouco mais precoce. E é o que a gente quer, pegar tumores cada vez mais precoces para poder fazer o tratamento, seja cirúrgico, ou seja com quimioterapia ou radioterapia, e tentar levar esse paciente para uma taxa de cura maior. Já os tumores de corpo e cauda, normalmente eles demoram para dar sintomas, ou sinais. Então, normalmente essa lesão cresce, tem risco de se espalhar, né? E as queixas são muitas vezes vagas. É uma dor na boca do estômago meio que inconclusiva, é uma dor que vai para as costas, é uma sensação ruim, é um emagrecimento, e na grande maioria das vezes, então, quando a lesão está no corpo e cauda, quando você faz o diagnóstico através de uma tomografia ou ressonância, esse paciente já tem uma doença metastática, uma doença que saiu do pâncreas e foi para o fígado, foi para o peritônio, foi para algum outro órgão. Então, por ele estar, a localização dele ali, então, como o doutor disse, isso é extremamente importante, né? E falando sobre um pouquinho dos tipos de tratamento, doutor,
quais são os tratamentos hoje disponíveis para o câncer de pâncreas, então? O doutor pode começar explicando? Os doutores complementam também? Sim. Então, assim, o tumor de pâncreas, ele é um tumor, vamos falar do adenocarcinoma, que é o mais comum, né? Ele é um tumor muito resistente a tratamento sistêmico, tanto quimioterápico, como imunoterápico, como radioterápico, né? Então, o tumor de pâncreas descoberto numa fase precoce, como aconteceu com o apresentador do Guedes, ele tem uma indicação de abordagem cirúrgica, né? Então, se o tumor tiver mais para o corpo e cauda, você acaba retirando aquela parte do pâncreas, seja o corpo e a cauda com o baço junto. E se o tumor estiver na cabeça do pâncreas, você retira a cabeça do pâncreas junto com a parte biliar, junto com a parte digestiva. Na cabeça do pâncreas, você precisa fazer toda essa reconstrução, porque é necessário que você tenha todas essas drenagens reconstruídas. No corpo e na cauda, você acaba retirando e não precisa fazer essas reconstruções. Após o tratamento cirúrgico, quando é possível, porque você descobriu numa fase precoce, um tumor pequeno, você avalia depois a necessidade, que quase sempre há de acontecer, do paciente ser submetido à quimioterapia, né? Então o paciente passa por quimioterapia e em alguns casos ainda se discute radioterapia pós-quimioterapia. Então, esses são um pouquinho dos tratamentos. E falando sobre a questão do diagnóstico, então, a gente tem a questão do paciente chega muitas vezes para o cirurgião do aparelho digestivo, e aí tem essa questão do trabalho em conjunto com o oncologista. E como que funciona, então, esse tratamento? Quando que começa o tratamento com os doutores e encaminha para o outro? Porque muitas vezes o paciente não chega imediatamente para o consultório do doutor, né? Então, como que é feito esse trabalho também? Doutor Divan pode começar e o doutor pode complementar. Então, o câncer de pâncreas geralmente é descoberto com um nódulo aí na região do pâncreas. Ou o paciente fez a tomografia por algum motivo e achou um nódulo, ou ele tinha uma dor abdominal, ou começou com um amarelão e acabou fazendo para investigar e descobriu esse nódulo. Quando identifica o nódulo, o primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico, tirar um pedacinho para fazer a biópsia e também avaliar a relação desse nódulo com as estruturas que estão ali perto, com as artérias, com as veias, né? Se ele já invade o canal da bile e também se não tem nenhuma outra lesão já espalhada, porque tudo isso é importante, né? O tipo de tumor, se ele é um adenocarcinoma, se ele é um neuroendócrino, né? Ou se ele já está invadindo alguma estrutura adjacente, ou se ele já se espalhou, vão ser importantes para a gente definir qual o tratamento. Então, geralmente, ele descobre o nódulo, avalia se não tem nenhuma outra área acometida, aí eu costumo receber o paciente nessa fase, que é para por endoscopia. Eu consigo, com um aparelho de endoscopia, eu entro ali pelo estômago, o estômago é bem pertinho do pâncreas, e com uma agulhinha guiada pela ecoendoscopia eu consigo coletar uma amostra desse nódulo. Sim. Aí vai analisar o nódulo, vai ver se era benigno, se é um tumor maligno, se é um neuroendócrino, um adenocarcinoma, e baseado nesse diagnóstico e no status, se ele está localizado ou não, ou invadindo coisas ou não, que aí chegam para os cirurgiões, que vão decidir se vai fazer radioquimioterapia antes ou se vai acabar operando. Mas acho que o Dr. Minoro vai poder comentar melhor quando que faz radioterapia antes e quando que opera direto. Isso, doutor, explica um pouquinho, então, a sequência desse tratamento. Então, foi para o doutor Ivan fazer essa parte do diagnóstico, auxílio da biópsia. Então, volta para o doutor e como que funciona? Então, qual que é o caminho? Até porque também, acho que antes da gente falar, existem perfis de paciente, doutor, e o tratamento também vai indicar para o tipo de paciente, para a idade, o doutor disse, então, da localização também. Tudo isso entra no quesito, na hora de escolha desse tratamento? Sim, o pâncreas, ele é uma doença que acomete pessoas de mais idade. Então, muitas vezes você até diagnostica uma lesão relativamente inicial, mas num paciente de muita idade, e muitas vezes o risco da cirurgia tem que ser colocado para o paciente e para o familiar, se o risco-benefício é válido, né? Então, muitas vezes você tem uma doença num estágio de tratamento cirúrgico, num paciente que não tem condição cirúrgica. E aí você vai ter que optar por outras opções de tratamento. E aí pode ser a quimioterapia, a radioterapia. Se tiver obstrução da via biliar e for optado por um tratamento não cirúrgico, esse paciente volta para o Ivan para passar uma prótese, alguma coisa, para ter um controle para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Uma vez avaliado essa situação, localização,
relação da lesão junto aos vasos, né, mesentéricos, veia porta, as relações anatômicas e considerado ressecável, muitas vezes esse paciente tem como primeiro tratamento a ressecção cirúrgica. Ela pode ser feita por via laparotômica, cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica e agora por cirurgia robótica. E o pâncreas parece ter sido um órgão que se beneficiou muito com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, a gente tem percebido que quanto mais complexo o procedimento, mais útil ele é. Em cirurgias menos complexas, ele tem suas vantagens, mas não tem um ganho tão importante para o paciente. Uma vez indicado a cirurgia, é na cabeça do pâncreas, é no corpo, na cauda, e aí a gente vai fazer a cirurgia correspondente a cada região da lesão. Fez a ressecção, essa peça cirúrgica, ela é enviada para o patologista, que são feitas várias análises, tipo do tumor, a agressividade do tumor, a extensão, o comprometimento, se tem linfonodos comprometidos, se as margens estão adequadas, e aí esse paciente vai para o oncologista para ver se complementa esse tratamento. Então é um tratamento extenso, né? Ele tem todo um processo que esse paciente tem. E como o doutor disse, essa questão da agressividade, o que a gente considera um câncer agressivo? Porque a gente ouve falar isso também, mas o que é para o pessoal de casa entender? Quando que a gente caracteriza um câncer agressivo? Então o que é que torna ele isso, doutor? A agressividade do tumor está relacionado muito com a taxa de multiplicação dele e a capacidade que ele tem de rapidamente invadir estruturas próximas, ou pior do que isso, invadir vasos linfáticos e venosos e se propagar à distância. Então, o que a gente acaba encontrando, né, muito nos pacientes com tumor de pâncreas? Às vezes, lesões pequenas, já com acometimento de doença fora do pâncreas, né, tanto localmente como já à distância. Então a gente fala, realmente são tumores que têm uma biologia, um perfil pior. Então ele nem precisou crescer muito dentro do órgão, ele já foi para fora do órgão e já entrou na corrente linfática ou na corrente venosa e já foi para um órgão mais à distância. E além disso, os trabalhos ao longo dos anos mostraram que são tumores de difícil destruição, seja com quimioterapias e seja com radioterapias. Então o tratamento do pâncreas tem que ser feito o mais rápido possível, e mesmo que a gente resseque todo o tumor, retire todo o tumor, faça quimioterapia de ponta, faça uma boa radioterapia, ainda a grande maioria desses pacientes vão ter uma recaída, e num período curto de tempo. Então, essa biologia do tumor de pâncreas é que deixa a gente muito preocupado. Por mais que a gente descubra precocemente, por mais que a gente indique uma boa cirurgia, que essa cirurgia seja feita com qualidade, seja por laparoscopia, por robótica, que a gente indique um bom tratamento de quimioterapia, que faça a radioterapia, a grande maioria desses pacientes ainda vão ter uma recorrência. Então, ainda precisa continuar o acompanhamento ao longo do tempo e períodos curtos de acompanhamento ainda. Então é algo que realmente chama atenção pelo tipo do câncer, é algo que chega até a comover a gente, né? Justamente pelo tempo de vida desse paciente, que tudo acontece, pelo visto, muito rápido também, né, doutores? Os trabalhos mostram, meu bem, que o tumor de pâncreas é o tumor que tem a maior mortalidade. Então a grande maioria dos pacientes que descobrem tumor de pâncreas, eles vão morrer dentro de 1 a 2 anos. Então a gente tem que ficar muito atento, né? E pequenos sinais e sintomas que podem sinalizar que possa ter alguma coisa no pâncreas, e sempre buscar um diagnóstico precoce, mas não esquecer das medidas preventivas para o câncer, né? E a gente já vai falar delas antes, mas mais do que remediar, né, é evitar que se desenvolva uma doença. E antes da gente falar um pouquinho sobre isso, doutor, quais que são os fatores de risco, né? Que geralmente tem alguns fatores associados a essa doença. Doutor, pode comentar, doutor Ivan, e o doutor complementa, assim a gente torna mais dinâmica a nossa conversa também. Então, no caso do câncer de pâncreas, de modo geral, quais seriam os principais fatores que estão associados à doença? Então, o que a gente sabe que aumenta bastante o risco de desenvolver são os pacientes que têm pancreatite crônica. Esse talvez seja o maior fator de risco.
A pancreatite crônica, ela é causada por excesso de álcool e tabaco. Então, quem ingere muito álcool, quem fuma, tem uma incidência maior de desenvolver pancreatite crônica. Outra causa de pancreatite crônica são pacientes que já tiveram pancreatite grave, que acaba, né, lesando o pâncreas, e isso também, a longo prazo, pode aumentar o risco devido ao desenvolvimento da pancreatite crônica. Pacientes com história familiar de câncer de pâncreas, quem tem familiar de primeiro grau, pais e irmãos também estão com um risco um pouquinho aumentado. E os pacientes que têm os cistos de pâncreas. Né, os cistos de pâncreas devem ser acompanhados. Cisto de pâncreas não quer dizer que vai desenvolver um câncer de pâncreas, mas esse cisto pode aumentar e com o tempo ele tem uma chance de desenvolvimento, por isso eles devem ser acompanhados. E quando que começa esse acompanhamento, doutor Minoru? Então, a partir do momento que um familiar teve, qual que é a idade, o momento ideal para começar essa investigação e de quanto em quanto tempo essa pessoa, esse possível paciente tem que continuar o acompanhamento? A incidência maior é a partir da 6ª, 7ª década de vida. Então, se você tem um familiar, o ideal é que lá pelos 40 anos ali você comece a fazer alguns exames mais específicos. Adianta fazer ultrassom? O ultrassom vai falhar, tá? Porque ele avalia muito mal, como tem um estômago na frente do pâncreas, o ar do estômago, ele dificulta o método. Então, esse paciente seria mais interessante fazer uma tomografia ou uma ressonância, um exame mais específico. Perfeito. E agora a gente chega à questão de prevenção, então, doutor, que o doutor comentou um pouquinho antes. Quais seriam as formas de prevenir essa doença que, então, como nós conversamos, é extremamente grave mesmo, né? Algo que a gente tem que tomar cuidado e tem que levar em consideração, assim como a gente fala muito sobre outras doenças cardiovasculares, sobre a diabetes, mas também é algo que a gente também tem que levar em consideração e ter cuidado no nosso estilo de vida também. Então, assim, Amela, o tumor de pâncreas, ele não tem um screening de rastreamento. Então, você que em casa está assistindo isso, fala assim, eu vou lá no meu médico de confiança que eu quero fazer um rastreamento de câncer de pâncreas. Não existe. Não existe, porque você pode fazer uma tomografia hoje, tá? E a tomografia hoje é uma fotografia sua. E teu pâncreas está bonitinho. E daqui 6 meses você tem um nódulo no pâncreas. Então, não existe um rastreamento de você ficar a cada 6 meses ou a cada 1 ano fazendo exames. A não ser que você tenha uma alteração genética documentada que aumenta a incidência e você faz um acompanhamento mais de perto. Tá? O importante é condições e hábitos de vida. Isso não serve só para pâncreas. Serve para tumor de mama, serve para tumor de próstata, para tumor coloretal. Condições e hábitos de vida é que faz modificações ou que consegue contrabalancear o lado bom para você evitar a doença. Então a gente sempre pede para que, primeira coisa, cesse o tabagismo. Né? Segundo, tenha uma ingesta de álcool mínima possível. A gente não fala pare de beber, mas tenha uma ingesta mínima possível. A gente sabe que mais que 10 gramas de álcool diários já aumenta o risco de câncer. Então, o que seria 10 gramas de álcool? Uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, mais do que isso já é fator de risco. Outro, controle a obesidade. Então, a obesidade está intimamente relacionada com câncer de pâncreas, com câncer do aparelho digestivo. Controle a obesidade. Evite o sedentarismo. Então, comece a praticar atividade física. Né? Tenha uma alimentação mais rica em fibras, frutas, verduras. Tenha uma noite de sono adequada, então durma pelo menos 7, 8 horas e evite estresse. Então são todos fatores que servem para tudo, né? Para todos os tipos de tumores. Né? A gente fala que existem 2 coisas, eu sempre falo isso para o paciente no consultório, existem 2 coisas que a gente não modifica. O nosso DNA, então se eu tenho uma história familiar pesada de tumor, predisposições genéticas, o meu DNA eu não consigo modificar ainda. E o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer e todos os nossos órgãos vão envelhecer. O pâncreas vai envelhecer, o intestino vai envelhecer, o rim vai envelhecer. O envelhecimento vai aumentando a chance de tumor. Por isso que países desenvolvidos têm mais incidência de alguns tumores, porque a população vai envelhecer por mais tempo, né? Vão viver mais tempo. Então, 2 fatores que a gente não consegue mudar, a herança genética e o envelhecimento. Só que a gente tem que pesar o outro lado da balança. Então, a gente precisa começar a se policiar em atividade física, perda de peso, alimentação com qualidade, né?
para a gente tentar evitar esse risco de uma doença tão grave. E ter um melhor envelhecimento, então, né? A gente fala muito sobre isso. E acaba que sempre volta, né? Sobre a questão de hábitos saudáveis, sobre uma vida saudável, que, como o doutor muito bem disse, afeta todo o restante, né? A gente não fala mais sobre coisas isoladas, partes isoladas. É um todo e é um organismo que é um organismo vivo, muitas vezes. Então, doutores, acho que hoje a gente conseguiu explicar um pouco mais sobre essa doença, levantar essa pauta que é muito importante. Então, para quem está assistindo, entender um pouquinho mais. Então, a qualquer sinal, sintoma, acompanhamento médico é muito importante, né? Exames de rotina, acompanhar com um médico de confiança, acho que isso também faz diferença no dia a dia, né? Então, gostaria novamente de agradecer ao Dr. Leandro, Dr. Minoro, Dr. Ivan, é sempre uma honra e fica o convite para vir mais vezes ao São Lucas 24 horas. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e com os colegas aí que são expert no assunto, né? São pessoas de confiança, né? Toda vez que eu tenho alguma dúvida ou preciso de alguma coisa, eu peço para o Dr. Ivan biopsiar, né? Eu consigo discutir com o Minoro também, que é um expert em cirurgia. Dizer que agora o COP também está aqui dentro do São Lucas, então, para tentar fazer um melhor atendimento aos pacientes do São Lucas, e toda vez que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigada, Dr. Minoro. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter ajudado a esclarecer muitas dúvidas aí. O convite mais vezes, Dr. Ivan também já faz parte do nosso... O câncer de pâncreas, ele é bem importante a gente falar sobre ele. Ele é silencioso, ele é de difícil tratamento e ele exige uma equipe multidisciplinar. Então, hoje nós estamos em 3 aqui falando, né, um endoscopista, um cirurgião minimamente invasivo, um cirurgião oncológico, porque a equipe é importante, né? Ele tem muitos fatores, muitos detalhes que o tratamento em conjunto é fundamental. Então, os pacientes que sofrem dessa doença precisam procurar serviços bem especializados, que isso faz a diferença. E se você tem história familiar, né, é importante discutir isso com o seu médico, além de ter todos esses cuidados, né, da saúde, dos hábitos de vida que o Dr. Leandro falou. Queria agradecer também pelo convite, é sempre um prazer aqui participar, falando um pouquinho de saúde e da nossa rotina de atendimentos e tratamentos aqui do hospital. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as canetas emagrecedoras e os riscos e benefícios para a saúde. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. E o São Lucas 24 horas está de volta e na última semana o São Lucas Hospital Center sediou um evento organizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Vamos conferir agora o destaque dessa semana com o repórter Silvio Matos. O São Lucas Hospital Center promoveu o primeiro curso SAVA, Suporte Avançado de Vida em Anestesia de Cascavel. Realizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, o curso presencial tem como objetivo a qualificação em diagnóstico, prevenção e tratamento de situações críticas em anestesia. Os médicos foram recepcionados pela organização do curso, que contou com a presença da presidente da SPA, Sociedade Paranaense de Anestesiologia, que comentou a evolução do atendimento ao paciente. O treinamento do profissional faz com que o atendimento mude completamente, a qualidade do atendimento, do resultado, né? Então, o treinamento faz com que o anestesista consiga entregar um trabalho muito mais especializado, muito mais confiante, com mais segurança. Então, para o paciente isso é incrível, é a melhor opção possível, porque realmente para ele o resultado é especial, é sensacional. E realmente faz muita diferença mesmo para o atendimento. As temáticas foram distribuídas em momentos teóricos e práticos, com foco na máxima absorção e fixação dos conteúdos. Os participantes tiveram acesso a variadas simulações realísticas, que aproximaram o aprendizado da rotina hospitalar. Esse curso é o curso mais avançado que tem de anestesiologia.
ele é formatado para fazer com que o anestesiologista ele lide com situações de crise de maneira adequada, de maneira organizada e de maneira que traga todo o benefício para o paciente, que seja o retorno dele para a vida normal dele. A organização local destaca a relevância da realização do primeiro curso SAVA de Cascavel. Bom, é um privilégio para a gente, né? A primeira vez sendo realizado o SAVA. O SAVA a nível nacional é algo muito importante na área de anestesiologia e trazer esse curso para Cascavel é um marco para a gente e mais ainda para os nossos pacientes que serão atendidos na instituição, que serão atendidos de uma forma em excelência, com um dos melhores cursos que a gente tem na Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É muito importante ter o SAVA em Cascavel pela primeira vez, ter esse apoio tanto da Sociedade Paranaense quanto da brasileira é muito importante para a gente e incentivar que mais cursos venham para o interior do estado, não só para Cascavel, mas para toda a região oeste. Nos últimos anos, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam espaço nas prateleiras das farmácias e nas redes sociais, sendo apontadas por muitos como aliadas na perda de peso. No entanto, apesar da popularização, o uso dessas substâncias exige cautela, acompanhamento médico e informação qualificada. E para entender melhor como funcionam, quais são os reais benefícios e os riscos associados, conversamos com o médico endocrinologista Dr. Eduardo Tedesco. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Gabi. Estamos às ordens. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tanto delicado e polêmico, né, doutor? Que é a questão da obesidade e, consequentemente, as canetas emagrecedoras e os tratamentos. Então, para a gente aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria que o doutor começasse falando justamente sobre a obesidade. Ela é uma doença, né, doutor? Ela é considerada uma doença já hoje. Doutor, poderia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os graus de obesidade que hoje tem também e como isso tem atingido a nossa população no Brasil? Sim, a obesidade hoje é considerada uma doença, né? E uma doença crônica, então que a gente precisa cuidar a longo prazo. E decorrente da obesidade a gente traz muitos problemas à saúde, né? A gente pode enumerar aí problemas cardiovasculares, como hipertensão arterial, né? Problemas mesmo de contração cardíaca, problemas aí na parte metabólica, como a questão de colesterol elevado, o diabetes, a síndrome metabólica e as questões osteoarticulares que pesam bastante também, né? As dores de costas, articulações de joelhos, quadril, né? Então, estão muito relacionadas aí à questão do sobrepeso. E doutor, quando que a gente considera essa questão, tipo, um sobrepeso? Como que é feita essa avaliação num adulto? Porque a questão da obesidade, ela vai desde a criança também, mas num adulto de idade média, como que vocês fazem essa avaliação de quando é que o indivíduo tá sobrepeso, obeso e tudo mais? Isso, então tem classificações, né? Atualmente a gente ainda usa o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, onde a gente avalia ali o peso do paciente pela altura ao quadrado, e a gente faz essa relação e então identifica ali qual que seria esse índice. Então, o normal seria até 24,9, acima de 24,9 a gente entenderia que a pessoa está com sobrepeso, acima de 30, obesidade grau 1, acima de 35, grau 2 e acima de 40, grau 3. Tem outros estudos já em voga, né, tentando modificar um pouquinho esse diagnóstico, não deixar só as custas do IMC, mas avaliar também a distribuição dessa gordura, né? Será que ela está mais intraabdominal? Será que ela está mais subcutânea? E ainda colocar ela se ela está fazendo alguma alteração clínica no paciente, como essas doenças que a gente comentou na primeira pergunta, ou se ela ainda é aquele obeso que está saudável. Então isso daí a gente acaba já usando isso no nosso dia a dia, mas para classificação ainda está só o IMC. Quando a gente fala sobre essa questão do tipo de gordura, né, e a distribuição, a questão de quando atinge a gordura visceral, que é o tipo de gordura mais preocupante, né, doutor? Que é quando está nos órgãos, seria isso também? Essa distribuição também faria parte dessa questão do tipo de gordura? Isso, a obesidade visceral é aquela obesidade, aquela gordura que está realmente entre as vísceras, entre os órgãos, né? Então, clinicamente a gente pode identificar isso como aquela pessoa que tem aquela obesidade mais central, mais em abdômen mesmo, e não tanto em braços, pernas, quadril.
ela tende a ser mais prevalente em homens, né, ou pacientes que têm um perfil mais parecido com o andrógeno, né. Ela tende a ser mais inflamatória, e com isso aí aumenta-se o risco cardiovascular mais do que a obesidade periférica, digamos assim. Que seria no caso quando tem algumas pessoas que brincam que é aquela barriga um pouco mais dura, aquela gordura que você não consegue pegar, né? Seria de modo geral e popular, seria isso, né, doutor? Isso aí mesmo. Então acho que fica um pouco claro da gente entender, e quem tá em casa já começa a pegar ali na barriguinha para saber como que tá. E, doutor, falando sobre a questão da obesidade, a gente entra então na parte do emagrecimento. E nos últimos anos a gente vem visto cada vez mais o movimento desse emagrecimento utilizando algumas métodos, como no caso das canetas emagrecedoras, remédios que têm auxiliado. E eu gostaria que o doutor explicasse um pouco sobre isso também, porque a princípio elas não tinham esse fim de emagrecimento, certo? Elas foram feitas para outras finalidades. E como é que a gente chegou nesse ponto, doutor? Isso, o início, né, do desenvolvimento das moléculas que hoje tem nessas canetas vieram com os estudos em diabetes, né, tentando aí buscar um meio de ter mais uma arma de tratamento aí, de terapia para diabetes. O que se verificou é que quando a gente usava essas medicações e aumentava-se os níveis desses hormônios que são dessas canetas, a gente aumentava aí a saciedade do paciente e a diminuição do esvaziamento gástrico, que melhorava então a saciedade e diminuía aí o quanto o paciente comia. E aí, a partir desses achados, começou-se então verificar que dava para fazer estudos com pacientes só com obesidade, sem diabetes, para ver o que a gente poderia encontrar. Então, hoje essas canetas elas são usadas com fins para tratamento de diabetes, mas também com tratamento de obesidade mesmo em pacientes sem diabetes. E falando sobre a questão, né, hoje a gente vê alguns nomes conhecidos, né, desses tipos de emagrecedores, e como é que aconteceu? Esse foi um movimento muito também das redes sociais, né, doutor, de trazer viralizou basicamente todo mundo falando sobre isso e a utilização. E anteriormente não era necessário acompanhamento médico para fazer a compra desses medicamentos, mas hoje já é necessário. Então, como que o doutor percebe também essa mudança do cenário para esse acompanhamento médico também? Historicamente, o que a gente percebe? A gente não tinha armas terapêuticas suficientes, né, e adequadas para tratar a obesidade. Tínhamos algumas medicações, mas que a perda de peso era em pouca quantidade, né, 5% do peso inicial, e que às vezes trazia aí uma frustração para o paciente e para o médico também na hora de tratar, porque não conseguia atingir uma perda mínima que pudesse trazer saúde para o paciente. Nos últimos 10 anos a gente viu surgir aí as novas moléculas e conseguia então trazer uma melhor perda ponderal e que isso trazia resultados em saúde. Então com isso aí, surgindo essas canetas e esses hormônios aí, começou a chamar a atenção da população que estava funcionando, né? Então as pessoas, como no início não precisava de receita, o pessoal começou a ir buscar. E aí vem, como tudo que é descontrolado, vem os abusos, né? E aí, com isso aí, começou a chamar a atenção também as complicações que estava trazendo de um tratamento ou do uso inadequado das canetas, né? Então, viralizou realmente. E aí, recentemente, a gente vê aí o controle, né, da Anvisa e das prescrições para que tenha um acompanhamento mais adequado para não passar extrapolado uma perda saudável com uma perda agora de peso que seja deletéria para o corpo. Falando justamente sobre como o funcionamento, então, o doutor explica um pouquinho sobre a questão da saciedade. Então, basicamente, é uma substância que ela é injetável, e aí esse paciente, como que funciona? Ele aplica todos os dias? Como que é o tratamento utilizando esse tipo de medicamento, doutor? Isso. Das canetas, nós temos duas formulações básicas, né? Uma que são os análogos de GLP-1 e outras que são os análogos de GIP mais GLP-1. Os análogos de GLP-1 têm várias formulações, tem algumas que são de uso 2 vezes por dia, tem outras que são de uso diário, tem outras que são de uso semanal. Também existe a formulação via oral do análogo de GLP-1, que é de uso diário também. E existe aí esses análogos combinados de GIP e GLP-1, que é de uso semanal. Então, existem algumas variações entre eles.
Entendi. Daí, no caso, quando o paciente busca o médico, vai ser feita essa análise do que é melhor para o tratamento desse paciente. Daí vai ser avaliada aí qual é a questão metabólica desse paciente, se ele tem fator de risco, se não tem fator de risco, se ele tem alguma alteração endocrinológica por baixo, como é que é a sensibilidade desse paciente ao uso das medicações, e a gente vai titulando dose, vendo o que é mais necessário para ele, se ele se adapta melhor com diário, semanal, via oral, e é assim que a gente trabalha com o paciente. E, doutor, hoje a gente vê muito já o pessoal buscando, então, né, os médicos, olha, eu quero fazer o uso de tal medicação, só que é muito além disso, então tem toda uma análise desse paciente, se ele pode ou não. Esse é o caminho que é indicado para todo paciente, ou antes disso vocês tentam outras formas de emagrecimento, de tratamento da obesidade, doutor? Como que é feita essa condução de quando prescrever, qual é o momento correto para aquele paciente? Em literatura, então, a recomendação é assim, se o paciente ele tem sobrepeso, o ideal para ele, não precisa de nada tão potente, a gente pode entrar com dieta e intensificar a atividade física dele. É o mais natural, o mais saudável, é modificar o estilo de vida mesmo. Agora, se esse paciente tem já obesidade grau 1, né, 30 de IMC para cima, esse paciente sai beneficiado com o uso tanto das modificações de estilo de vida quanto com o início de farmacoterapia. Então, estaria indicada alguma das medicações para ajudar a perder peso. É importante falar também que às vezes o paciente com sobrepeso, mas que já tem aí alguma alteração causada pelo sobrepeso, como hipertensão, pré-diabetes ou uma dislipidemia, ele também pode se beneficiar já do início da farmacoterapia. E falando sobre essa questão da constância, então a partir do momento que esse paciente ele tem a obesidade, como o doutor disse, ela é crônica, então mesmo que ele perda aquele peso, ele ainda assim é um paciente que é considerado obeso, como o doutor disse. Ou, por exemplo, se ele perder a mais, chegar no IMC desejado, ele sai, digamos assim, da obesidade, doutor. Isso, ele pode até diminuir os níveis de obesidade, né? Eu tinha uma obesidade grau 2, fui para grau 1, ou estava grau 1, fui para sobrepeso, isso pode acontecer. E pode acontecer de um paciente conseguir realmente chegar num peso bom, assim, dentro de IMC normal. Mas isso é a minoria dos pacientes que conseguem. Muitos vão sofrer demais e não vão conseguir chegar e aí acabam abandonando o tratamento por causa dessa frustração. Só que aí, assim, quando a gente olha exames do paciente, medidas dele, desempenho dele, a gente vê que mesmo ele não tendo, às vezes, conseguido chegar naquele nível normal, né, considerado de IMC, ele teve uma melhora de desempenho bastante importante. E isso aí traz uma saúde fenomenal, melhora o humor para trabalhar, sono fica melhor, né? Pacientes que roncam acabam às vezes diminuindo o ronco, tendo um padrão de relaxamento melhor e descanso melhor, aquela fadiga crônica às vezes melhora, né? Então é por aí que a gente começa a trabalhar, né? E é um processo, né, doutor? Então é uma jornada, como o doutor disse, que não é fácil, porque ainda mais quando a gente... culturalmente, a questão da comida é algo muito ligado, né, à nossa sociedade, é muito vinculado a essa questão social, de fato, né? Então, controlar isso também é um desafio, né, doutor? Essa questão de manusear, entender, e é muito uma questão psicológica junto, né? Um tratamento do corpo e também da mente, eu acredito que nesse momento da dieta, da jornada desse paciente. Assim, de forma ideal, o tratamento da obesidade, ela é multidisciplinar, né? Precisa, então, não só do médico endocrinologista, mas precisa do nutricionista estar junto, precisa do psicólogo estar junto, do professor de educação física estar junto, porque é uma modificação realmente de estilo de vida, né? E aí, quando você consome menos calorias e consegue gastar mais, a gente consegue entrar num equilíbrio melhor. E, lógico, as medicações que a gente está falando, entra tudo aí para a gente ter esse equilíbrio entre gasto e ganho, né? Então, é multidisciplinar, né? Precisa... E acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque, como eu disse, a gente vem vendo esse movimento através das mídias e é importante reforçar a importância de cada profissional durante esse processo, né, doutor? O doutor disse, vai além do paciente, é um trabalho em conjunto, então é interessante falar também que não é só o uso da medicação, tem muito por trás também para que ele emagreça com saúde, né? Que é o importante. Ah, isso. Se a gente deixar só nas costas do remédio, a hora que ele para ou a hora que você diminui a dose, né, e não houve a modificação do estilo de vida, a melhora da alimentação, o hábito da atividade física, a tendência é reganhar. Então, um dado, assim, uma informação bem interessante é que, assim, a gente tem o nosso tecido adiposo e quando a gente emagrece, a gente não mata aquelas células, elas não morrem, elas murcham, mas elas ficam lá.
Então, assim, a chance de você reganhar peso após você parar um tratamento é grande, muito maior do que aquele de ganhar peso do que aquele paciente que nunca ganhou peso antes, porque ele não tem aquelas célulazinhas ainda formadas. Então, assim, eu emagreci e reganhei, efeito rebote. Isso não existe, tá? Esse conceito é um conceito errado. O que a gente tem é aqueles compartimentos já formados, né? E a partir do momento que você tirou a medicação que te dava saciedade, ou que você deixou de fazer aquela dieta com menor quantidade de calorias, ou deixou de praticar a atividade física que você gastava mais, tudo leva você a voltar a acumular naquelas célulazinhas a gordura. Entendi. Então é importante esse acompanhamento e essa constância no estilo de vida mesmo na mudança. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão das contraindicações, existem então pacientes que não podem fazer o uso desse tipo de medicação? Como que funciona também essa questão? Tá. Contraindicação, principalmente pacientes que tenham algum efeito alérgico, alguma intolerância a componentes da medicação. Essa é a principal condição. Existem algumas situações clínicas que se pede bastante atenção. Então, pacientes que têm um carcinoma medular de tireoide ou histórico familiar, é melhor a gente evitar o uso da medicação, porque em ratos apresentou alterações, tá? Mas em estudos humanos não. Então, se orienta só ficar de olho nesses pacientes ou evitar, por enquanto, o uso nesses pacientes. Gestação, lactação, né? Isso aí tem que evitar, né? Não tem estudos ainda nesse perfil de paciente, né? Gestante, então tem que evitar. E pacientes com histórico passado de pancreatite. Também teve aí uma alteração em estudos que foi estatisticamente não tão significativo, mas entre grupo controle e grupo tratado, de um caso. Então, pede-se também que fique de olho. Na prática, assim, eu não tenho visto acontecer pancreatite, mas em estudo clínico foi mostrado, né? Então, a gente fica de olho sempre. E tem algum efeito colateral durante esse processo de uso da medicação, doutor? Assim, a gente já ouviu algumas coisas sobre tontura, algum mal-estar. Pode realmente acontecer isso? Pode. Decorrente do mecanismo de ação mesmo, que é diminuir o esvaziamento gástrico, né, e dar saciedade, o paciente, quando toma a medicação, quando aplica a medicação, ele paralisa, de certa forma, o estômago, então ele fica mais restrito a receber os alimentos. E nessa história aí, o paciente, quando começa a usar ou aumenta a dose, ele sente bastante náusea. Então, a náusea é o principal efeito colateral, seguido de vômito, mas o vômito é bem menos, né? Pode dar tontura, às vezes dor de cabeça, que são efeitos menores, assim, que menos prevalente, tá? Dor no corpo, um pouco de mal-estar, mas o que mais a gente vê é náusea e depois vômitos. E por conta disso, é outra dúvida que recentemente saiu algumas matérias e algumas notícias sobre a questão dos bebês do Ozempic, sobre a questão da alteração do anticoncepcional para mulheres que usam esse tipo de medicamento. Isso acontece por quê, doutor? É por conta, então, dos vômitos, da náusea? Como que funciona também isso? Porque acho que gera um pouco de receio e dúvida para quem não está esperando engravidar durante o processo. Então, a questão se torna um pouco lógica, porque assim, você toma um anticoncepcional, passa pelo estômago, chega no intestino, acontece a absorção. A partir do momento que você está usando uma medicação que diminui o esvaziamento gástrico, ele não permite que aquele anticoncepcional passe pelo trato digestivo, ele vai demorar mais para passar. E nessa situação, às vezes, a absorção não acontece de forma adequada e os níveis hormonais, então, flutuam e pode acontecer daí do anticoncepcional não estar funcionando perfeitamente. Então, nesse caso, seria nos anticoncepcionais orais. Nos outros métodos, ele não tem uma alteração. Isso, se for injetável, mas, né, ou transcutânea, é mais fácil. Mais tranquilo. Então, dá para ficar tranquilo, e quem usa esse método acaba que é interessante conversar também com os outros médicos, com o ginecologista, para tentar adaptar durante esse processo do tratamento, né, doutor? E falando sobre a questão, então, dos benefícios, então a gente falou um pouquinho sobre as contraindicações, um pouco sobre o tratamento, e a gente entende, logicamente, que a questão da perda de peso traz benefícios para a saúde desse paciente, mas de modo geral, o doutor poderia explicar um pouco mais sobre isso, então, doutor? Sim. Bem, de benefício, né, a perda de peso claro, assim, é o que a gente busca. A gente tem aí os análogos de GLP-1 que, dependendo da dosagem e dependendo da sensibilidade do paciente, esperam aí uma perda de peso de 10 a 15%, que é muito bom.
E essas novas moléculas agora de associação GIP e GLP-1, elas podem chegar a beirar 20% de perda de peso. E isso é bem interessante porque se a gente comparar com cirurgia bariátrica, né, que tende a perder em torno de 30%, 50% do excesso de peso, eles se equivalem quase. Então é uma situação que você não precisa operar, não precisa modificar trato digestório, nem absorção de paciente e evita aquelas complicações pós-bariátricas, né, usando medicamento. Né? O problema maior hoje no Brasil é o custo, né, que limita bastante a gente usar assim em maior quantidade e maior número de pacientes. Então esse é o grande benefício. Lembrando que como ele age no diabetes, então é uma medicação bastante segura para diabetes, bastante efetiva, e tem um adendo, né? Até pouco tempo atrás, aliás, a gente não tinha medicamentos que diminuíssem doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio decorrente de diabetes. A gente conseguia bastante diminuir retinopatia, nefropatia, neuropatia, mas doença cardiovascular, né, morte por doença cardiovascular, não. E desde o aparecimento de algumas outras moléculas também, né, entre elas essas canetas, a gente começa a diminuir morte cardiovascular. Então ela é segura para o coração, diminui descompensação de insuficiência cardíaca, evolução de doença renal crônica, tá, pelo diabetes, e infarto agudo do miocárdio e AVC. Então são canetas assim que a molécula traz um benefício à saúde além de só perder peso. Então, realmente é um tratamento que traz muitos benefícios para esse paciente, como o doutor disse, essa mudança de vida associada ao uso desse medicamento, então traz, a gente vê, né, alguns casos de pacientes e tudo mais, então o doutor percebe isso na prática mesmo, essa mudança, né, doutor? Principalmente essa questão de disposição também, né, de ter uma qualidade de vida novamente, ou até para quem muitas vezes vem desde a infância já com uma obesidade, então esse tratamento é muito importante. Então, de modo geral, para a gente desmistificar, é um tratamento seguro, doutor? É seguro, desde que não seja feito abusivamente sobre, né, cuidados, né? Perfeito. Então, com a indicação médica, o acompanhamento... Doutor, só um pouquinho antes da gente encerrar nossa conversa, existe algum tipo de dependência desse tipo de medicamento? Quanto tempo vocês fazem esse tratamento até quando ele parar, então... Como que funciona esse processo também, doutor? Porque acho que essa é uma dúvida que acontece também dos pacientes entenderem como que funciona ao longo do prazo. Certo. As canetas, elas não geram dependência, tá? Química, psíquica, nada assim, tá? Diferente de outros componentes do passado que até foram retirados do mercado que agiam aí como anfetaminas, né? Então não tem essa ação como tinha aquelas medicações do passado, tá? Nesse sentido ela é muito segura. Com relação aí à parada do uso da medicação, ela não existe uma situação de desmame. O paciente ele pode parar de usar a medicação quando quiser, de forma abrupta, né? Não teve nenhum estudo que mostrou que não poderia fazer isso. Acontece que é aquela coisa, você parou de usar, você tem obesidade, né? Um paciente com obesidade, a gente já comentou que é uma doença crônica, e a partir do momento que você para a medicação, ela vai diminuir a ação dela sobre o trato gastrointestinal, então o estômago volta a esvaziar normalmente e perde aquela sinalização da saciedade. Então o paciente volta a se alimentar como era no passado. Se em algum momento ele começar a ganhar peso e ele não se der conta que ele está passando já de uma linha vermelha ali do peso, ele vai voltar a ganhar como estava antes, e quanto mais tempo ele ficar sem voltar a tratar ou procurar o médico, mais ele vai ganhando peso. E isso não é um efeito rebote, é um efeito simplesmente porque você tirou a medicação. Né? Então, o que a gente orienta o paciente? Eu perdi 12 quilos. Tá? Então, a gente vai parar porque eu estou com o gasto alto, né? tá pesando o orçamento da família, então vamos parar. Fica de olho, tá? Mantém sua atividade física constante, mantém sua dieta constante. Você começou a reganhar peso, passou ali de 5, 6 quilos, sinal vermelho, né? Sinal de atenção aí, é a hora da gente às vezes voltar a fazer uma consulta e ver uma estratégia, às vezes de uma dose menor, ou de voltar a usar por mais alguns meses aí a medicação para não deixar extrapolar e começar a perder o controle da obesidade. Isso é bem importante, então é um tratamento contínuo e também muito individualizado para cada caso do paciente, quando ele é o momento certo, e como o doutor disse, então, acho que a nossa conversa explicou muito bem sobre essa questão de ser uma doença de fato, sobre ser um tratamento. Então, assim como o tratamento das demais doenças, tem toda essa questão de
de quando e qual o momento ideal para cuidar da saúde desse paciente, né, doutor? Então, fica o recado, acredito que se o doutor quiser deixar mensagem sobre essa questão do acompanhamento, o doutor atende aqui no São Lucas. Isso. Então, um paciente que já percebe que não está ali, o peso já não está passando, então é importante fazer essa consulta, né, doutor? Sim, é interessante a gente avaliar tudo, né? As questões clínicas relacionadas à obesidade, as questões mecânicas relacionadas à obesidade, traçar um plano de tratamento, uma perda de peso que seja adequada para aquele paciente, então não é uma perda de peso indefinida, para que as doenças causadas pela obesidade sejam pelo menos controladas, né? E lógico, o paciente pode até se sentir melhor com peso menor, né? E assim que a gente passar esse tratamento, acompanhar por um tempo e o paciente desejar parar, ele tem que ficar sempre atento a esse peso, não deixar, né, perder o fio da meada e voltar a ganhar peso. Então, de tempo em tempo, às vezes tem que fazer um retratamento ou, às vezes, uma dose de manutenção menor, né? Um acompanhamento. Então é isso, doutor. Muito obrigada pela participação. Acredito que foi muito enriquecedora essa conversa, ainda mais quando esse tema está super em alta, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, e fica o convite para vir mais vezes. Obrigado, Gabi. Obrigado também aos telespectadores. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!